Eu posso falar da minha experiência pessoal, mas eu acredito que a minha experiência reflete a de muitos de vocês aí, certamente a maioria, acredito. Quando eu no caso, né, estava lá no sistema religioso, eu tinha muito medo, né, de perder a salvação, de Jesus voltar supostamente no futuro e me deixar aqui, né? Então eu tinha muito receio em relação a como Deus me via, entende? Eu tinha aquele pensamento, né, de um Deus sempre aborrecido, sempre disposto a pesar a mão, né? O sistema, a igreja, quer dizer, a denominação, né, a qual eu pertencia ali naquela época, pentecostal principalmente, usava muito esse expediente, esse tipo de frase, né? Ó, Deus vai pesar a mão, Deus não sei o quê, fogo consumidor. A palavra diz, né, que Deus é um fogo consumidor, mas isso em relação à ira que estava por vir ali, né? Hoje nós estamos em paz com Deus. Entende? Vocês entendem isso? Eu tinha esses medos porque eu não entendia o conceito de estar em paz com Deus. A religião nunca falou isso, apesar de estar na Bíblia. Mas nenhum sistema que eu pertenci falou isso. Olha, amados, nós estamos em paz com Deus. Está na palavra. Eu no sistema nunca ouvi isso. Então, meu pensamento é que eu estava sempre, de alguma forma, em conflito com Deus. Em que sentido? No sentido de que eu era um pecador, né? E como pecador eu estava afastado de Deus, então eu tinha que buscar a Deus. Não no sentido de buscar conhecimento, né? Que é o nosso ponto aqui, sempre buscar conhecer a palavra, tal, estudar, mas não nesse sentido positivo, mas buscar a Deus num sentido assim como se ele estivesse muito distante de mim, como se o Espírito não habitasse em mim. Então eu estava sempre buscando e fazia campanha: pastor, passa um óleo aqui para eu receber o Espírito Santo. Ou então eu ia para o monte, né? Eu ia para subir montanhas e tentar achar Deus lá nas montanhas, e eu sempre via Deus uma realidade muito distante da minha vida, e sempre com medo, sempre, né, como eu falei, Deus com aquelas frases que o sistema falava, né, Deus vai pesar a mão, cuidado com isso, Jesus vai voltar, porque o Satanás, porque isso e aquilo, e a gente vivia sempre naquele conflito interno, você pensando estar servindo a Deus, né, ali no meio do sistema, e eu pelo menos tentava sempre dar o meu melhor, né? Então eu era muito compromissado no sistema, sabe? Mesmo muito novo, eu comecei a minha caminhada como criança, assim, comecei criança, né? A minha mãe se converteu a um sistema pentecostal, eu era criancinha, né? Eu fui batizado católico, criança de colo, mas pouco tempo depois a minha família foi para uma igreja pentecostal, né? E eu fui criado naquele ritmo. E quando cheguei na minha pré-adolescência, por volta dos 12 anos de idade, mais ou menos, né, eu comecei a me entender como gente, como se diz, né? Então, antes eu participava do grupinho das crianças, mas depois eu comecei a me envolver mesmo, sabe? Comecei a pegar responsabilidade, comecei a aprender a tocar instrumentos musicais para poder estar tocando na igreja e tudo mais. Então, eu tinha muito esse envolvimento. E isso ganhou patamares muito maiores quando eu fui para a Igreja Batista, né? Por volta dos meus 15 anos, eu fui para a Igreja Batista, levado por um amigo, né, aquela coisa, amigo de escola, tal, era pentecostal, ele era batista, então ele me convidava, vamos lá ver e tal. E eu fui na época para a Igreja Batista e gostei do ritmo, né? Não tinha tanto aquelas exigências que o sistema pentecostal tinha na época, era uma igreja mais liberal, entre aspas, né? Você vê que o nível de liberalidade era a pessoa poder usar uma bermuda, né? Você vê como é que a coisa era, né? Porque na pentecostal os homens não podiam usar bermuda nem short, era só andava de calça comprida, né? E já na Batista usava. Aí quando eu via as pessoas, né, meu amigo mesmo que era batista andando de bermuda, achava estranho aquilo. Mas eu comecei aí e achei aquele um clima um pouco menos carregado de culpa, né? Porque o sistema pentecostal ele é muito carregado de culpa, né? De pecado, de cuidado, de não sei o quê. Sabe? Quem foi em pentecostal sabe do que eu estou falando, né? E no sistema batista era um pouco mais tranquilo. Então fui ali, gostei, fui indo, acabei indo para lá. E lá na Igreja Batista, esse mover na minha vida, de me envolver, de estar ali envolvido e fazer acontecer, aqui subiu num nível tremendo. Porque ali eu comecei a pregar, né? Assim que eu entrei, amados,
Já me colocaram em liderança. Primeiro eu entrei numa vice-liderança lá de juventude. Eu tinha 15 para 16 anos. Né? E aí depois quem era o presidente, né, do grupo saiu por algum motivo, eu fiquei na frente, eu já pregava, começaram a me chamar para pregar em cultos de evangelização, e me envolver daqui, aí comecei a participar do coral, isso e aquilo. Enfim, essa história religiosa de envolvimento que eu tinha fortemente ali, com esses sistemas todos, isso não impedia de eu ter a minha má consciência, de me achar pecador, de me achar que ia perder a salvação, que Deus estava aborrecido, etc. No meu coração, o meu desempenho era para tentar fazer com que Deus olhasse para mim de uma forma mais amorosa, para que se Jesus voltasse eu não ficasse de maneira nenhuma. Enfim, né? Esse é um pensamento da culpa religiosa. Por quê? Porque eu não entendia que eu já havia nascido submetido a um manto de perdão eterno. No sistema ninguém prega isso e ensina isso. No sistema você ainda é pecador, você ainda pode perder a salvação, você pode, né, Jesus voltar, você vai ficar, e você tem que ficar sempre buscando perdão de Deus. Veja, ninguém é contra aqui você buscar o perdão de alguém que de repente você magoou, né? Se houve algum problema, isso acontece no desenvolvimento das relações humanas, isso acontece. Então se aborrece, tal, às vezes é um irmão, alguém da família. Você ir pedir perdão a uma pessoa é algo glorioso. Agora, você achar que você tem que buscar o perdão de Deus para pecados, isso é contrário ao Evangelho. Entenda isso, você que está assistindo. Você pedir, Senhor, me perdoa. Você pedir isso em tempos de graça é você negar o que Deus já lhe deu. Ele deu para todos os filhos dele, para sempre. Cristiano, que absurdo, mas na Bíblia está escrito lá que João disse que quem não tem pecado é mentiroso. E aquele que tem pecado e confessa o seu pecado, Deus é fiel para perdoar. Olha, mas eu estou falando aqui de evangelho da graça. Tá? As pessoas aí da teologia humana, do sistema, eles podem rebolar à vontade para inventar teorias. Mas eles não podem negar que o único apóstolo que recebeu revelação da graça foi o apóstolo Paulo. Ele foi ao paraíso, percebem isso? E recebeu da boca do justo a revelação para a nova aliança. Eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos lá. Você vê em algum momento o apóstolo Paulo dizendo que você tem que pedir perdão pelos pecados? Ué, você não vê isso? Está começando a pegar, né? Percebe que o evangelho da graça não fala disso?